Eu tenho os preceitos da doutrina espírita como filosofia de vida, né? Tinha um sonho de fazer psicologia, mas era um tempo em que, assim, se existia uma faculdade de educação física na minha cidade, num raio de não sei quantos quilômetros, não poderia ter outra. Então, eu comecei a vida profissional em academia. Eu acho que é uma das experiências que mais marcou a minha vida. O uso de drogas, ele não é uma coisa específica da juventude. A sociedade tem usado. Olá, que bom estar aqui com vocês nessa nova gravação do Pod Esporte e Lazer. A nossa convidada de hoje é uma pessoa que, além de um grande profissional, é muito minha amiga do coração. Mas antes de apresentar, eu quero lembrar a todos que para se inscreverem no nosso canal. Fala aí, André, quem é a nossa convidada de hoje? Hoje a convidada é muito querida aqui no Pod Esporte e Lazer. Além de ser doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutora em Estudos do Ócio na Universidade Deusto, Bilbao. Portanto, deixem seu like, preparem sua pipoca e confiram este bate-papo recheado de conteúdo e informação com nossa querida amiga Liana Romera. Querida Liana, companheira e amiga de tantas aventuras e muitas lutas, que bom te ter aqui nessa nossa conversa. E para começar, eu gostaria de pedir que você me diga quem é a Liana. Oi, Rejane, tudo bem com você? Realmente uma grande amiga de bastante tempo. Eu agradeço muito a oportunidade, esse convite tão carinhoso que veio da tua parte. E parabenizo também o André, né, pela iniciativa. Eu acompanhei alguns outros episódios e fiquei bastante contente com o que eu vi, Rejane. Obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto. Conta então um pouquinho da Liana pessoa, como é que tu foi aparecer no esporte, na educação física, o que te levou a curtir esta área do conhecimento. A menina Liana brincava, jogava, era mais quieta. Conta um pouquinho da tua história. É legal você perguntar da história, porque quando vem essa pergunta assim, quem é? A gente tem primeiro o ímpeto de dizer a profissão, né? A gente já fala, é professora, mas quando você traz por esse outro lugar de buscar desde lá da infância, eu te digo que eu sou uma descendente de espanhol, e eu adoro essa minha descendência espanhol com libanês, né? A filha do meio tinha 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, e de classe média do interior de São Paulo. Catanduva é a minha cidade, né? Como pessoa, eu me percebo alguém tranquila, me acho verdadeira e sei que sou também um pouco tímida, né? Algumas pessoas não acham, mas eu sei que sou. E eu tenho procurado, Regiane, desenvolver alguns aspectos do autoconhecimento, do me perceber alguém em construção, em busca de mim o tempo todo. Você sabe, eu tenho os preceitos da doutrina espírita como filosofia de vida, né? E sou também mãe do João e do Ivan, e sou a avó da Maria Clara. Essa parte, eu acho que é a melhor quando eu vou falar da vida pessoal, né? Eu fui uma criança, assim, bastante levada, que brincava, era um tempo que a gente podia brincar nas ruas, né? Até 10 horas da noite, brincar daquelas brincadeiras comuns de criança. Eu acho que eu fui uma criança interessada em aprender, né? Eu gostava muito de trabalhos manuais, e a escola pública me trouxe essa possibilidade. Depois eu te falo um pouquinho sobre isso. Tentei os instrumentos musicais, eu fui tocar na banda da cidade. O que eu consegui foi tocar uma flauta, mas piano, violão eu tentei e não deu muito certo. E fui jogadora de basquete,
da cidade, né? Eu sempre estudei em escola pública, tinha uma escola pública muito boa, perto da minha casa, e ali eu vivi bons anos e aprendi muita coisa. Acho interessante essa tua retrospectiva, que mostra uma Liana bem plural, que se interessava pela arte, se interessava pela música, mas acabou realmente se envolvendo com o esporte. E queria dizer também que louvo muito a questão da espiritualidade, porque me conecta também nessa coisa, e acho que a nossa vida é muito mais do que essa matéria, e acho que essa sintonia também nos traz os valores que a gente também leva para a profissão, não é mesmo? É verdade, Jane. Eu acho que o que a gente vai aprendendo, que é a maneira como a gente vai se constituindo e transferindo isso para o nosso fazer, né? O nosso fazer, principalmente enquanto professora. Eu acho que a gente acaba misturando esses dois lugares, mas para trazer algo melhorado. Acho que a gente está sempre com o foco principal na formação humana dos nossos estudantes, né? Então, esses outros aprendizados de vida que nos formam são bastante auxiliares, eu acho. Cheguei a ver umas fotos tuas e uma jogando basquete. Como é que tu se sentia como atleta? E era uma atleta de alto rendimento, a princípio, do time da cidade, né? E como é que foi o teu envolvimento depois com o lazer? Foi já desta época, de jovem, ou foi após a formação? Não, o lazer foi depois da minha formação inicial, né? O basquete, assim, começamos despretensiosamente treinar basquete no SESC da cidade, o SESC, a unidade de Catanduva, acho que é uma das primeiras do estado. Um grande empresário gostou e encampou a nossa ideia e começou a trazer as jogadoras da seleção, começou a montar um clube físico mesmo e dar muito apoio, Rejane. Isso foi na década de 70 e 80, e a gente teve muito apoio. Você imagina, um empresário que conseguiu trazer para uma cidade do interior, pelo menos 4 jogadoras titulares da seleção brasileira. Então, isso foi para nós, assim, um incentivo muito grande, um projeto de esporte para a cidade muito grande, porque essas jogadoras, Hortência, Cristina, Virgínia, Ione, Selma, elas eram jogadoras, mas elas tinham também o compromisso de treinar as escolinhas de iniciação nas escolas estaduais da cidade. Então, veja que foi se formando uma base muito grande, né? E, sim, era um time de alto rendimento, um time que conquistou muitos campeonatos, muitos títulos. E esse jogar basquete do clube, ele vai também para a escola. Então, eu era aquela jovenzinha que participava do campeonato escolar, conseguia vencer a fase da cidade e íamos para as outras fases, e é muito rico, né? É muito rico. É uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade de viver, não num nível tão grande, nem por muito tempo, mas o que a gente vai crescendo enquanto cidadã, né, e o que a gente acaba contribuindo para os próprios colegas, para a própria escola, mostrando que existe possibilidade de praticar o esporte como lazer, mas também, se alguém quiser competir, também existe essa oportunidade. E essa visão do empresário local aí é muito interessante na proposta de que, se cada cidade tivesse um empresariado que apostasse no esporte, não necessitasse sempre da lei de incentivo, de alguma coisa, mas pelo amor ao esporte mesmo, provavelmente todas as cidades do Brasil teriam equipes e seriam motivadoras da participação dos jovens e das crianças em atividades recreativas e saudáveis, não é? É verdade, Regiane. E algo que vai se espalhando, né? A cidade ficou conhecida por bastante tempo pela qualidade do basquete. O interior de São Paulo tinha bons times de basquete, tinha o Divino Salvador de Jundiaí, onde estava a Paula, né? O Clube Recreativo Higienópolis, que era o nosso, onde estava Hortência. Então, assim, era um meio muito gostoso da gente trabalhar. E lógico que o que a gente vivenciou como atleta acaba interferindo bastante no nosso fazer profissional. Eu confesso para você, Regiane, que o meu desejo era fazer psicologia.
Eu tinha um sonho de fazer psicologia, mas era um tempo em que, assim, se existia uma faculdade de educação física na minha cidade, num raio de não sei quantos quilômetros, não poderia ter outra. Depois isso mudou, né? Então, não tinha psicologia na minha cidade. Eu acabei me casando muito cedo e deixando o basquete, e o que tinha na minha cidade era educação física. E como eu adorava o basquete, eu me enveredei pela educação física e fiquei feliz da vida com isso. Que legal. E me diz uma coisa, o teu curso ainda era naquela época dos 3 anos ou já tinha uma divisão da licenciatura e do bacharelado? Não, era um curso de 3 anos, integral não, a gente era formado sem essa divisão de bacharel ou licenciado. Isso era década de 80, década de 80. Olha quanto tempo. Nem é bom pensar muito. Ana, me diz uma coisa, depois do curso de Educação Física, tu começaste já a trabalhar durante o curso, começou dando aula, como é que tu chegaste como profissional da área? Rê, eu fui para o curso de Educação Física, né, já com um filho que estava fazendo 1 aninho, né, então eu fiquei um pouco mais presa às questões de aula, sem poder me enveredar muito pelos estágios e outras situações que são muito ricas. Mas assim que eu me formei, eu fui dar aula em academia de ginástica. A década de 80, ela foi muito rica naquela coisa da aeróbica, ginástica aeróbica, que tinha aqueles campeonatos, as aulas de step. Então, eu comecei a vida profissional em academia de ginástica. Então, e era um tempo em que eu já queria saber mais. Aí eu descobri que existiam cursos, congressos, né, da educação física da Sprint no Rio de Janeiro, no Hotel Glória. Então, todo ano ia para lá, ou então tinha a APEF, Associação dos Professores de Educação Física, que também promovia cursos no Sesc de Bertioga. Então, eu começo pela academia, pela ginástica, né? E depois eu vou migrando para a escola, que é onde eu passei maior parte do meu tempo. Depois das academias, eu trabalhei com escolinha de basquete, no clube, que era o clube onde eu joguei, né? E depois passei a ser professora do Estado, mas professora substituta, aquela que tinha que se dividir em um monte de escolas para poder formar uma jornada de trabalho, né? Até que, acho que início da década de 90, eu fui aprovada no concurso, e aí eu me torno, então, professora da rede pública estadual do estado de São Paulo. Deixei de me dividir em um monte de escolas para poder fazer o meu trabalho centrado em uma única unidade. E como isso é importante para o professor. Me diz uma coisa, isso é do tempo ainda, que as escolas públicas, muitas vezes nós, os professores, de colocar todo o material dentro do porta-mala do seu carro e para ter o material, para levar e conseguir via rifa, alguma coisa, ter mais material. Eu me lembro dessa minha jornada que o meu carro era um depósito de material esportivo. Quando não, era também um ônibus para levar os atletas, né? Sim, a gente vivia comprando bola, né, com o salário, porque era sempre 1 ou 2 bolas, era uma coisa muito restrita na escola, né? E eu me lembro além de ter esse material que a gente inventava, com sucata, com várias coisas, eu me lembro de algumas vezes levar meu timinho de basquete, minhas crianças, todas dentro do carro, para uma cidade próxima, porque tinha uma parte do campeonato ali e não tinha ônibus da secretaria para nos levar. Olha que loucura, né, Regiane? Hoje talvez não fizesse isso, mas fiz e... Acho que é por isso que é importante também, Liana, ter os professores mais da antiga e os professores novos,
porque os novos, eles são mais impetuosos, e eles fazem coisas que, se a gente fosse pensar bem, talvez tivesse alguns riscos. Eu me lembro que eu levava os alunos da escola para passar um dia numa praia, ficava a 2 horas de distância da cidade. Olha o que era a responsabilidade, sair com uma turma de alunos, ir para uma praia, mar, eles não estavam acostumados, sol, tomar banho, e graças a Deus, nunca tive o maior problema, mas um professor mais receoso, com mais maturidade, talvez não tivesse esses ímpetos de trazer coisas novas. Então, eu acho que esse equilíbrio é bem interessante, tanto para a escola quanto para os alunos, né? É verdade, é verdade. Tem o ímpeto e tem um desejo também de incluí-los em tudo, né? Enquanto você estava falando, passou assim pela minha memória, porque eu acho que isso é legal de ter estado 20 anos na escola pública. Quando eu dou aula aqui na faculdade e vou exemplificar, eu falo que meus exemplos têm rostinho e nome dos meus alunos de lá da escola. O Pedrinho era um aluno da escola, filho da moça da secretaria, que ele tinha tido uma paralisia, mas ele amava basquete, amava de paixão, e lógico que ele foi jogar no nosso time de basquete, né? E eu fui muito criticada por isso, Rejane, porque achavam que onde já se viu, né, dar essa possibilidade. Naquele momento, nem se falava em adaptada, em educação física adaptada, ou essas coisas que a gente fala hoje, mas... Inclusão, né? Inclusiva, era exclusiva. Era exclusiva, mas a nossa, eu acho que pela nossa percepção de mundo, colocava o Pedrinho para dentro para jogar, e eu me lembro da satisfação dele de se sentir ali no meio das outras pessoas. Eu gosto muito dessas histórias. Essa história. Me diz uma coisa, Liana, eu vi que tu citaste em 2 momentos o SESC. O SESC é muito importante em algumas cidades, como uma área que agrega, inclusive de forma intergeracional, né? Porque oferece atividades para todas as faixas etárias. Me fala um pouquinho sobre essa relação do SESC, que eu acho que isso aí também é motivador para cidades que têm essa parceria com o SESC, SESI, enfim, o terceiro setor. Olha, 2 cidades do interior que eu morei, do interior de São Paulo que eu morei, Catanduva e Piracicaba, eu pude presenciar um SESC com um serviço de altíssima qualidade para o esporte, para a cultura, para o lazer. E assim, enquanto pude, eu aproveitei muito, enquanto atleta, né? Mas depois como professora, como frequentadora. Eu lembro de uma exposição A Volta ao Mundo em 80 Jogos. O SESC trouxe jogos de 5 continentes para a gente conhecer, né? E nessa época, Rejane, o SESC me contratou para aprender esses jogos. Olha que legal! Aprender os jogos, transformar em sucata para passar para os professores. Então, assim, o SESC sempre está à frente, sempre está percebendo coisas importantes. Eu acho que é uma das instituições mais ricas e sérias que a gente tem. Ricas no sentido da potência do trabalho que eles trazem, inclusive para nós, é precursor dos estudos do lazer, né? É quem trouxe do Mazedier, é quem foi sediar os nossos mundiais de lazer. Eu sou muito fã do SESC. Também, tanto do SESC quanto do SESI, nessa questão do lazer. A gente teve a oportunidade de realizar em Porto Alegre o Enarel, e foi com o apoio dessas 2 instituições, e trouxemos grandes pensadores, inclusive o nosso querido Milton Santos, né? Tinha uma visão muito interessante sobre a cidade. Enfim, saudades, como o tempo. Diz uma coisa ali, algo interessante para nós foi a tua participação como formadora do PELC. Tu podia nos retratar um pouquinho desse momento da tua vida, da tua participação junto a um programa do Ministério? Claro. Para mim, Rejane, eu acho que é uma das experiências que mais marcou a minha vida, né? Foi logo que eu cheguei aqui. Bom, quando eu estava em Piracicaba, eu tinha ouvido falar do PELC por você, né? Comentando algumas coisas. E quando eu
passei no concurso e me mudei para Vitória, eu também fiz um processo seletivo para ser formadora do PELC. E com o passar dos anos, eu fui percebendo a grandiosidade que era aquele projeto, aquela política de esporte e lazer, né? Eu aprendi muito, Rejane, muito sobre o Brasil, sobre as cidades, as pessoas, as dificuldades das pessoas, as diferenças entre lugares, os choques que a gente levava em algumas situações, mas eu vi acontecer trabalhos incríveis, incríveis, em Sumé, na Paraíba, em Suzano, em São Paulo, São Bernardo, Pelotas, uma série de lugares que eu vi uma política agregadora, uma política na qual cabia todo mundo, né? E algo que eu achava muito interessante era o investimento que o Ministério do Esporte fazia em nós formadores. Porque a gente tinha semestralmente uma formação para os formadores e ali vinham conversar com a gente pesquisadores de altíssimo nível, né? Então, a gente foi se consolidando como uma política que eu acredito que não era dispendiosa, mas que tinha um alcance muito grande. É verdade. Liana, eu tive o privilégio de ter sido tua aluna quando fiz o mestrado, foi uma época muito importante da minha vida e do meu aprendizado. Mas eu me lembro que uma das coisas que me chamou a atenção nas tuas aulas era a tua dedicação e a tua paixão pelo tema juventudes, que era muito mais do que uma juventude. Poderia nos falar um pouco sobre as juventudes? Sim, sim. A gente fala juventudes porque num Brasil desigual como esse nosso e gigante como esse nosso, não dá para a gente pensar em uma única juventude, né? Então, que a gente tem aqui várias juventudes, várias possibilidades de juventudes que precisam de diferentes políticas, né? E que são, às vezes, deixadas, esquecidas, confundidas, porque muitas vezes as pessoas olham para a juventude como se ela fosse um problema, e ela não é. Ela é uma saída, ela é uma solução para tudo, né? Se tem alguém que vai fazer a revolução, a mudança, são os jovens que vêm vindo, e vêm vindo com uma garra, uma vontade muito grande de mudar, Rejane. Diz uma coisa, tu vê essa questão do jovem mais participativo, mais atuante na sociedade, ou ainda fica com aquele estigmatismo de que o jovem, como tu me disseste, é um problema, é muito passivo, não participa, está muito envolvido com drogas. E falando em drogas também, qual é a ponte que tu pode fazer da juventude, droga e lazer? A gente tem estudado, né, essa triangulação, especialmente no lazer noturno, e assim, o uso de drogas, ele não é uma coisa específica da juventude. A sociedade tem usado bastante, posso dizer até que cada vez mais, drogas lícitas e ilícitas, né? E a juventude vem nesse momento difícil que a gente está, desafiador que a gente está, e que a pandemia colocou pior ainda para nós todos. Mas o que eu vejo, o que eu percebo dos alunos que estão hoje na universidade pública, que são as turmas que a gente encontra aqui na UFES, é um desejo de um engajamento, um esforço para fazer a diferença. Existe, paralelamente a isso, uma crítica muito grande do tempo que esses jovens ficam no celular, né, o tempo que eles ficam nas redes sociais, mas... Não é só os jovens, o tempo de celular é para todos. Exatamente, para todos, né? Mas eles levam a pior parte, né? Porque, assim, eles são os mais cobrados. E aí eu vi que um autor brasileiro, lá de Pernambuco, lançou um livro, A Geração do Quarto, e fala desses jovens de hoje. Eu vejo pela minha neta, né,
que gostam de ficar no seu quarto com o seu celular e tudo mais, e que esse autor diz que a gente precisa muito mais se aproximar para compreendê-los do que se afastar para criticá-los, né? Porque a gente fica de lá de longe, falando que no meu tempo não era assim, mas a gente não chega perto deles para perceber os inúmeros, mas inúmeros desafios que eles têm nos dias de hoje, né? O Instagram e as outras redes, eu nem vou falar Facebook, que eles não usam mais, só nós que usamos, né? Mas Instagram e todas essas novas redes que eles usam, eu percebo que coloca para o jovem quase que uma obrigação de ter sucesso e ser feliz e lindo o tempo todo, o que não é muito possível, né, Rejane? A vida real não é bem assim. Então, eu acho que, de certa maneira, as redes sociais acabam atrapalhando os jovens e a gente vai entrando em situações de adoecimentos por conta dessas cobranças internas que existem. Tu falaste em lazer noturno. Para mim, esse tema é um tema ainda que eu não acompanhei muito. O que tu está estudando com relação a isso? A gente fez um estudo etnográfico aqui na Rua da Lama, um mestrado que terminou ano passado, e ainda bem que ele tinha feito o campo dele antes da pandemia. Fizemos estudos com os universitários para saber como que é a relação deles com os usos de drogas, né? E o que a gente tem percebido, Rejane, é que existe uma parcela da população jovem, veja, não dá para a gente falar a juventude bebe, a juventude usa drogas, não. Existe uma parcela dessa juventude que tem consumido bastante droga, mas muito álcool. Eu nem estou falando tanto das drogas ilícitas, né? Que assim existe essa classificação, mas o consumo de álcool tem sido bastante intenso entre meninos e entre meninas, e isso acaba acarretando em alguns problemas, né? Em algumas violências sofridas. Então, o lazer, o noturno, mais que tudo, acaba sendo um lugar propício para esses consumos, né? E às vezes deliberadamente um consumo pesado de álcool. Agora, a gente vai ver também, Rê, que a mídia, por exemplo, contribui muito para isso, né? A gente não vê um jogo de futebol sem uma publicidade de cerveja. Você já percebeu isso? E esse foi o mestrado da Maiara, lá na Unimep, não sei se você lembra, mas assim, o tanto que o futebol está atrelado diretamente à questão da bebida, né? E a gente vê isso na televisão. Agora, a indústria da bebida, ela está por trás da maioria dos eventos de lazer noturno dos jovens. Você entra no site da Ambev e você percebe que eles patrocinam festas do Oiapoque ao Chuí, do São João da Paraíba até a festa de não sei o que aí em Porto Alegre. Então, eles estão sempre por trás dessas festividades, das festas do lazer noturno, das calouradas, e sempre incentivando um bebê acima do normal. Isso é uma situação bem de difícil entendimento e contraditória, porque a gente, da área da educação física, muito mais vinculada à questão da saúde, do bem-estar, entende né, os malefícios, principalmente do consumo exagerado e não apenas como um festejo, alguma coisa. E, ao mesmo tempo, todos recebem esse patrocínio e como é que passa aí essa mensagem para o jovem, né? A questão de fazer mal para a saúde, mas, ao mesmo tempo, está sendo aceito um patrocínio numa dimensão que vai realmente do Oiapoque ao Chuí
e do futebol profissional à várzea. É uma coisa que está colocada na sociedade, né? Se a gente começa a pensar mais profundamente, é uma coisa que nos deixa meio que sem saída, né? É mais uma mensagem contraditória que o jovem recebe, né? Sim, por um lado, o esporte está vinculado à saúde, a uma série de questões, e por outro, ele está inundado dessa publicidade que vai naturalizar o consumo do álcool. O Brasil não vê a cerveja como álcool, e a cerveja é álcool, né? Ela tem álcool. E quando você olha as publicidades, todas elas têm. Quando não são as do futebol, é um contexto de lazer com jovens muito bonitos, muito felizes, se dando muito bem em baladas, em churrasco, na piscina, na praia. Então, assim, a gente sempre tem como pano de fundo o lazer. E o lazer colado ao consumir, ao beber, né? E isso vai se naturalizando. Veja, o Brasil, Rejane, tem o Brasil é pioneiro. Ele tem uma política de tabaco reconhecida mundialmente. Mundialmente. Foram coletadas milhões de assinaturas, eu não vou saber te dizer exatamente quanto, mas assinaturas para que no Congresso conseguisse mudar alguma coisa. Qual era a coisa que a gente queria mudar? Tirar a publicidade de tabaco da televisão, né? Então, você pode ver que não existe mais propaganda de tabaco. Paralelamente a isso, foi-se restringindo cada vez mais as áreas de fumante, né? Eu me lembro, quando eu estudava na Unicamp, que eu ia de ônibus e voltava, as pessoas fumavam dentro do ônibus, fumavam dentro do avião, fumavam dentro da sala de aula, era permitido isso. E aí, as nossas leis foram restringindo os espaços de uso e proibiu terminantemente a publicidade. Isso diminuiu drasticamente o número de consumidores de tabaco, né, de cigarro. E o mesmo não foi possível de ser feito com o álcool. Mas há umas 2 semanas, assim, eu saio muito pouco à noite, né? Mas uma noite dessas eu saí com o meu grupo de pesquisa, acabamos a reunião, fomos para um barzinho aqui perto. E aí passa um moço com uma vitrininha. Lembra a pessoa que vendia bala dentro do cinema? Que tinha aquela bandeja? Pois é, passa um moço com uma bandeja cheia, Rejane, de uns negocinhos assim, que são os cigarros eletrônicos, que é uma outra via pela qual estão seduzindo os jovens para fumar. Então, a gente tem, de novo, uma parcela dos jovens começando a fumar, porque esse cigarro eletrônico chega com a promessa de não ser viciante, né? De não causar a dependência que o tabaco causava, mas causa muito mais coisas. Eu ouvi isso, eu não sei se foi num programa de televisão, justamente essa abordagem, que o cigarro eletrônico é tão ou mais prejudicial e vicia também, mas é outro produto que o mercado deve ter interesse em colocar a circular, não é? A questão do capital continua sendo um problema sério na sociedade, né? Esses teus estudos com relação à juventude, drogas, eles têm grupos que estão pesquisando em todo o Brasil ou está mais restrito a algumas universidades, como a do Espírito Santo? Rejane, eu vejo assim, eu tenho alguma relação, algum contato com a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que sempre foi referência nos estudos sobre drogas, mas esses estudos estão dentro da psicobiologia, dentro da medicina, né? Outros lugares, eu tenho parceiros em Portugal e na Espanha,
Mas o que eu te digo é que quando a gente vai relacionar lazer e uso de drogas, eu fico um pouco sozinha. Porque, assim, a gente se sente de fato mesmo solitário, porque quando a gente vai para os congressos da área do lazer, e dividem os trabalhos a serem apresentados, geralmente o meu grupo de pesquisa fica todo numa sala só, e nós falando para nós, porque dividem as salas por tema, né? Não vejo os estudos avançarem para outros espaços dentro da área do lazer aqui no Brasil. E quando a gente vai para os congressos da área dos estudos sobre drogas, a gente tem uma associação da qual eu faço parte, a ABRAND, Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos de Álcool e Outras Drogas, eles até tangenciam alguma coisa no lazer, os usos de drogas no lazer, mas aí não aprofundam em nada os estudos do lazer. É como se não existissem esses estudos. Então, o exercício que a gente tem feito é sempre de aproximar esses dois pontos, né? E tendo as juventudes como o elo central dessa questão. Por quê? A maioria dos usos vão ter início ou vão se repetir em contextos de lazer. E olha, eu não quero com isso dizer que o lazer é ruim, você sabe que de jeito nenhum, né? Ele é paradoxal, né? Ele tanto pode ser esse lugar do encontro, do fortalecimento, da alegria, né? Como pode ser um outro lugar. A questão não é o lazer, tá? Preciso deixar isso claro. Como é que os alunos do curso de Educação Física, eles veem essa temática, eles se interessam, acham que está meio fora de propósito? Isso desperta, né, alguma curiosidade, pelo menos nesse estudo? Desperta, sim. Eu tenho uma orientanda, ela terminou o mestrado e agora está no doutorado. No mestrado, ela foi pesquisar justamente os jovens universitários, para saber como é que são os padrões, as frequências de consumos e de quais consumos, como, onde, por quê, né? Uma série de coisas. E eles gostam porque a gente, quando vai tratar do tema, trata com naturalidade, sem estigma, sem preconceito, sem moralismo, mas com seriedade, né? Colocando as coisas de uma maneira que possa desconstruir alguns estigmas mesmo que existem sobre os jovens, sobre a pessoa que usa, e sobre as famílias, né? Então, a gente trabalha com formação de professores e eu uso uma boa parte da minha disciplina para lidar com eles, com essa questão dos usos de drogas, porque se não for por aí, a fonte de informação que eles vão ter vai ser o Jornal Nacional. Eu estava observando também que tem aumentado muito o consumo de determinados produtos nas academias. Nem sempre esses produtos, eles cumprem aquilo que está colocado como, né, a expectativa. E também gera um consumo exacerbado, às vezes. Tu acha que isso aí também é uma forma de droga? Algumas são, né? Os anabolizantes são uma forma de droga também e que causa os seus males. Agora, uma coisa que a gente vê, uma crítica que eu tenho nós vivemos uma sociedade do imediatismo, né? Tudo tem que ser muito rápido, a gente parece que não pode dar tempo para que as coisas se construam. E eu penso que esses anabolizantes acabam entrando nesse lugar do resultado rápido. Da mesma maneira que o excesso de álcool ou de drogas também acaba promovendo um efeito rápido de alguma coisa, né? Ou de euforia, ou de retirada de um estado de tristeza, enfim. Agora, o tema
das drogas, ele é tão, assim, ele é complexo demais, e cercado de moralismo, cercados de algumas questões bastante difíceis. Eu acho que não dá para a gente hoje tratar desse tema como se tratava no século passado, né? Lá na década de 80, mais ou menos, porque muita coisa mudou. E não dá mais. Por exemplo, as pessoas viam um menino que experimentou um cigarro de maconha como um dependente, né? Não sei se você lembra daquele filme O Bicho de Sete Cabeças. Era isso, assim, uma ação gerava uma reação totalmente destruidora daquele jovem. E a escola ainda trazia assim: precisamos tirar essa maçã do cesto antes que ela apodreça a outra. Isso é totalmente ineficaz, totalmente ineficaz. O que a gente tem trabalhado em termos de prevenção é se adiantar a algumas questões, mas especialmente fortalecer o jovem. Então, a gente tem trabalhado com as habilidades para a vida, ou a teoria das habilidades sociais, ou life skills, que são formas de instrumentalizar o jovem para que ele possa fazer escolhas com mais responsabilidade, para que ele possa se perceber sofrendo pressão e saber sair da pressão, para que ele possa se autoconhecer, para se perceber quando é que eu estou eufórico e quero usar alguma coisa, ou quando é que eu estou muito triste e quero usar alguma coisa. Uma das habilidades é o autoconhecimento. E teve um aluno de doutorado que desenvolveu um programa aqui numa cidade do interior, com jovens de 7º, 8º e 1º colegial. Os meninos falavam assim: nossa, professora, a gente precisava ter tido isso desde lá da infância. É uma região com um índice muito alto de alcoolismo e suicídio, né? Então, esse professor desenvolveu o programa dele lá, e é isso que as pessoas percebem. Então, a Organização Mundial de Saúde vem preconizando esses novos modos de fazer prevenção. Eu acho que a gente tem pouco costume, né, de fazer prevenção em nas patologias mais diversas. E a gente tem, de uns 30 e poucos anos para cá, algo que a gente chama de ciência da prevenção. Porque como que era feito antigamente, lá nas décadas de 70, 80, e se bobear até hoje, a prevenção na escola? Convidava-se um ex-usuário que ia lá dar um depoimento, ou distribuía panfletinhos falando dos efeitos das drogas, ou contava algumas coisas que depois, quando os alunos iam confrontar com alguém que usava droga, não era bem assim, ou o ProErd, que não tem também muito resultado. Então, e também essas ações, não eram nem políticas, essas ações de prevenção pouco avaliadas, pouco planejadas, e que por muitas vezes acabavam tendo um efeito reverso. Dependendo da maneira como você chega na escola e fala da droga, você vai despertar mais interesse, mais curiosidade do que se não tivesse falado nada. Então, já desde a década de 90, a Organização Mundial de Saúde vem preconizando o desenvolvimento dessas habilidades sociais, e a gente acredita que ela tem sido empoderadora para os jovens, para se conhecerem e se saberem, né, em que estado estão num momento ou em outro. Então, a gente aposta bastante na prevenção. Diz uma coisa, Liana, tu tiveste a oportunidade de fazer um pós-doc na Espanha, né?
Me fala um pouco sobre essa tua experiência num outro país e também que tema tu chegaste a estudar lá e a que relação tu faz da realidade da Espanha com a nossa, justamente com relação ao tema de estudo. Eu fui para a Universidade de Deusto, né, em Bilbao, porque ali tem ainda, né, um professor muito reconhecido, Manuel Cuenca, que estuda o ócio e, naquele momento, o ócio humanista, né? Então, é um professor que reconhecido em vários países e que aposta nas possibilidades que o ócio, né, para eles lá não existe o termo lazer, e também não dá para fazer essa substituição como se fossem sinônimos, né? O ócio está num outro lugar, mas que é um espaço de crescimento individual, de possibilidades de vivências ricas. Tanto que lá em Bilbao, o professor Cuenca me apresentou um documentário, Rejane, do Carlinhos Brown. Olha só, eu nunca tinha visto aqui no Brasil, eu cheguei a ligar para eles no Candial, não existe o documentário aqui, eu conheci esse documentário lá no pós-doc, que vai mostrando como que o Carlinhos Brau conseguiu transformar aquele lugar onde ele morava, né, desde pequeno, Candial Pequeno, né, um bairro pobre de Salvador, através da música e através da timbalada. O quanto as pessoas tinham orgulho daquilo que elas eram e elas se reconheciam na música, que é lazer, né? Então, a gente falava de um lazer bastante empoderador e transformador. E o Carlinhos Brown soube articular a música, o bate-lata, a reforma da escadaria e das casas das pessoas e deixar essas pessoas cada vez mais orgulhosas de si, fortalecidas de si por meio das ações de lazer que ele propunha. Interessante. Né? Isso é muito bonito, eu gostei muito desse vídeo. E, paralelamente aos estudos com o Manuel Cuenca, eu conheci uma fundação, Fundação EDEX, que é Educação e Experiência. Então, é um grupo sem fins lucrativos que produz material de altíssima qualidade para a prevenção e trabalhava exatamente com as habilidades sociais. E então se tornaram nossos parceiros aqui do Andaluz e aqui da UFES, vieram em 2018 dar um curso para a população aqui e pessoas de vários setores da sociedade se interessaram. Eu achei isso muito legal, Rejane, porque eu propus um curso de habilidades para a vida. As pessoas tinham ouvido muito pouco sobre isso. E veio uma van com um grande número de profissionais do serviço social de Cachoeiro de Itapemirim. Olha quem foi se interessar pelas habilidades para a vida. Veio um outro grupo da Escola da Vida, que era um projeto que tinha aqui, premiadíssimo, que trabalhava com as pessoas em situação de rua, com computação, com artes, e essas pessoas viram a importância dessas habilidades para a vida. Esse, então, foi um evento que foi uma parceria da Federal do Espírito Santo com o pessoal da Espanha. Com o pessoal da Espanha, da EDEX. Depois, em outras oportunidades, porque dessa vez foi presencial, né? Foi possível ser presencial. Mas depois disso, a gente repetiu algumas ações virtuais, especialmente quando a gente fazia os congressos da Abrande, dessa associação multidisciplinar nossa. Tu citaste aí o grupo o Andaluz. O que exatamente é este grupo? Esse grupo
É a minha invenção, é o que eu gosto muito aqui no Espírito Santo. Comecei, logo que eu cheguei aqui em 2010, com um pouco de estudantes de PIBIC, né, de iniciação científica, que depois foi se juntando a outros. Logo eu entrei na pós-graduação, aí já vieram os estudantes de mestrado. Então, é um grupo de estudo e de pesquisa que trabalha com o lazer, as juventudes, os usos de drogas e as prevenções. É o nosso grupo de pesquisa. O Andaluz está fazendo esse ano, Rejane, 10 anos. Na verdade, ele está fazendo um pouquinho mais, mas a gente está comemorando os 10 anos esse ano de 2022. E o que a gente tem feito? Lives mensais, que são rodas de conversa com convidados que a gente traz para falar de temas relativos ao lazer. Vou fazer uma propaganda, a próxima roda de conversa vai ser lazer e saúde mental. Interessante. E quem vai tratar disso vai ser o José Clerton, da Universidade de Fortaleza, e o José Geraldo D'Amico, da Federal do Rio Grande do Sul. São duas pessoas que transitam aí pelas discussões da saúde mental, e o Zé Clerton do lazer também, né, também foi orientando do Cuenca, e virão discutir questões relacionadas ao tema da saúde mental, que eu acho que é um dos temas que mais vai nos mobilizar nos próximos anos. Já vinha numa crescente, mas agora bastante acentuado pelas consequências da pandemia. Vocês se sentiram muito de perto a questão da pandemia dentro da universidade, esse retorno? Como é que trouxe a vida acadêmica de novo, após praticamente 2 anos de distanciamento? Quais as impressões que tu tem desse período? Olha, Rejane, foi um período muito triste, muito sofrido, muito distanciado. A gente só não ficou isolado porque temos a internet, né? Mas o distanciamento social, eu acho que machucou todas as pessoas de alguma forma, né? Nós resistimos por um tempo, mas depois vimos que não teria outro jeito, que precisaríamos ir para o online, né? Para as aulas virtuais. Fizemos o que foi possível fazer, mas a gente percebia também uma exaustão dos professores e dos estudantes. Foram 2 anos bastante difíceis. Agora, esse ano, nós retornamos e a gente percebe, assim, principalmente o primeiro período, como eles estão ávidos de fazer, de se relacionar e de acontecer, sabe? E aí nós tivemos, mês passado, a festa junina, que todo ano nós tínhamos, né? E normalmente a gente tinha um X de frequentadores dessa festa junina. Rejane, veio 5 vezes esse X para a festa desse ano. Tamanho o desejo dos estudantes de estarem juntos, de festejarem, de celebrarem, né? Eu acho que tem agora um desejo represado que está se manifestando, né? Eu acho que a pandemia trouxe muitos ensinamentos. Como se diz no próprio Espiritismo, se aprende pelo amor ou pela dor. E acho que foram aprendizados muito grandes que deixaram. Mas vamos ver também como é que são as consequências que a gente só vai ver no futuro, né? Porque somos protagonistas nesse momento, né? Mas a Liana está chegando ao final do nosso programa e eu sempre faço um bate-pronto. Educação física. Uma porta de muitas possibilidades. Lazer. Infinitas possibilidades de crescimento, de diversão, de encontro humano. O lazer tem um potencial que acho que ainda foi descoberto por poucas pessoas. Juventude e lazer. Estão coladas, né, as duas. Eu acho que elas andam muito juntos, porque a juventude tem essa possibilidade de uma vivência do lazer com maior diversidade. Então, o lazer não é só da juventude, mas é muito da juventude.
E, por último, políticas públicas. Eu respondo PELC. Valeu. Eu respondo PELC porque, para mim, foi assim, uma das políticas públicas mais contagiantes que eu pude perceber e que eu espero de coração que na virada desse ano as coisas mudem e a gente possa retomar alguns lugares. Querida Liana, obrigada por estar participando com a gente. Agora tu pode fazer as tuas despedidas e colocar algum assunto que tenha ficado pendente, que tu gostaria de colocar aí. Tá. Não, Rejane, eu adorei e fiquei, acho que, bastante à vontade, acho que falei mais do que deveria, mas foi muito gostoso. E eu tinha pensado, quando eu estava planejando como é que seria, imaginando, e não foi nada do que eu imaginei, essa nossa conversa, com um certo grau de ansiedade por conta desse momento delicado da história do Brasil, né? Eu fiquei pensando e ouvi uma música que eu queria falar um trechinho dela para deixar para você, e quando a gente estiver juntas a gente vai ouvir. É uma música cantada pelo Milton e pela Elis Regina, que diz, num trechinho só, que se muito vale o já feito, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Então, eu vejo que vem se aproximando o momento da gente relembrar, resgatar o que nós fomos e fizemos, para que a partir de agora a gente possa prosseguir de uma maneira melhor, mais respeitosa com a nossa juventude, com mais políticas para as nossas diferentes juventudes e de novo, com fé no futuro, com esperança, mas que a gente possa ter de novo um Brasil que merece dignidade, merece oportunidade e que a nossa estrela merece brilhar. Obrigada, Liana, pela tua participação, por ter disponibilizado esse tempo gostoso que a gente teve junto, e até uma próxima. Valeu! Obrigada, Rejane. Obrigada, André.